tema vai ser dengue, chikungunya e zika vírus. São 3 doenças que estão afligindo hoje as pessoas e a gente vai fazer alguns pequenos esclarecimentos, né? Vamos começar por dengue, né? Dengue é uma doença causada por um vírus, tá? Ela é transmitida através do mosquito que nós conhecemos, que chama o Aedes, tá? E o mesmo mosquito, o Aedes aegypti, ele também transmite a chikungunya e o zika vírus, tá? Existem algumas diferenças dessas 3 doenças que, em termos laboratoriais, elas acabam criando diferenças na liberação dos resultados, né? A dengue hoje, ela tem 3 momentos para ser avaliada, que são reações que acontecem no início da doença, que a gente chama na fase aguda, que é uma análise, uma detecção do que nós chamamos de NS1, né, que é a fase inicial dessa doença, e nós conseguimos captar isso através do exame, desde o primeiro dia até o 10º dia. Tá? Quando você atinge por volta do 5º e até o 10º dia, você tem a presença de um marcador de anticorpo que a gente chama de IgM. E depois do 14º dia para frente, você tem um marcador que a gente chama de IgG. Então, a análise da dengue se faz laboratorialmente por essas 3 dosagens iniciais, né? Você pode também, através de PCR, ou seja, uma análise mais diferenciada, detectar o vírus, né, por essa reação. Já a chikungunya, ela apresenta a transmissão feita pelo mesmo mosquito, é uma outra classe de vírus, tá? As características apresentadas pela doença é bem próxima da dengue, né? Ou seja, as pessoas acabam adquirindo dor de cabeça, dor muscular, dor articular e febre alta, né? E a detecção laboratorial envolve também a análise, mas mais diretamente voltada à parte de anticorpos, que é a IgM e a IgG, com características também próximas em termos de análise da dengue. A chikungunya já é uma característica um pouco diferente, porque ela tem a diferenciação em relação à febre, à dor muscular e articular menor, uma tendência mais leve para os pacientes sentirem, né? Mas ela pode apresentar também algumas características que são colocadas na hora do diagnóstico, né? Em que as dosagens são feitas, no primeiro momento, por uma análise mais sofisticada, que seria o PCR. Hoje nós já temos o IgG e o IgM que podem também ser analisados para fazer essa diferenciação, né? Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde, nós temos um direcionamento, entendeu, para avaliar essas doenças, né? E a gente tem o começo de um paciente que pode ter uma fase aguda. Você vai trabalhando principalmente pelo começo da dengue. Depois, se você conseguir uma positividade da dengue, você fecha o diagnóstico, né? Se você não conseguir, através da dengue, a positividade, você vai para o chikungunya. Se você não tiver esse diagnóstico fechado com os exames com chikungunya, você vai para o zika vírus. Então você tem uma sequência lógica de análise para paciente em fase aguda, e também você pode trabalhar com pacientes já num segundo momento dessa doença, né? E que você vai trabalhar com outros marcadores um pouco mais diferenciados, que são os anticorpos, na mesma sequência, dengue, chikungunya e zika vírus, para você chegar numa definição real de que tipo de doença que a pessoa está tendo no momento, tá? É importante lembrar que a dengue, ela tem uma característica da nossa região que se chama na faixa tropical e subtropical. Então, portanto, o nosso país acaba sofrendo com a presença desse vírus e dos agentes que são os transmissores, no caso o mosquito Aedes aegypti, né? E a gente tem que trabalhar dentro de um contexto de controlar todas as possíveis situações que podem gerar a proliferação desse mosquito e o avanço cada vez maior
dessa doença em nossa região, né? O Zika vírus hoje ele tem um contexto muito diferenciado, porque ele provoca em mulheres na fase de gestação, né, alterações vinculadas ao seu embrião, ao seu bebê, e isso leva ao que a gente escuta nas redes, a microencefalia, e problemas mais graves podem ocorrer com a criança. A gestante em si, ela apresenta algumas, como que eu poderia dizer, alguns sintomas que são leves, que é característico da doença, que é uma febre leve, uma dor articular leve, uma dor muscular leve, né? Mas o principal foco que o vírus vai afetar é o bebê em si, né? E isso está preocupando muito a população de um modo geral, principalmente as gestantes, e a disseminação desses Zika vírus aqui no Brasil começa a assustar as pessoas, e aí a gente tem que trabalhar em esclarecer todo esse contexto da doença, tá? Uma coisa importante também é salientar que na última semana foi colocado a possibilidade da contaminação, ou seja, da passagem da doença através de relação sexual, né? É bom lembrar que esse caso de transmissão da relação sexual aconteceu já com alguns dados que foram colocados em 2009, né, onde teve um pesquisador que ele foi trabalhar no Senegal com os mosquitos transmissores de doenças, né? E aí ele se contaminou com o vírus através do mosquito, e quando ele retornou nos Estados Unidos, que ele trabalhava na Universidade de Chicago, ele acabou tendo problemas em relação a isso, né? E ao ter relação com sua esposa, ele acabou transmitindo a doença para sua esposa, e a partir desse momento eles perceberam que essa transmissão seria possível. No Brasil, a gente não tem ainda um relato disso. Nos Estados Unidos, na semana passada, parece que teve um caso. Então, cada vez mais, a gente precisa se preocupar e tomar os cuidados necessários. Primeiro, para trabalhar na base e evitar a proliferação do mosquito, que é o principal agente causador. E depois tentar entender todos os mecanismos da doença para a gente poder cercar as possibilidades de diagnóstico e de tratamento. Isso é muito importante.